Hoje eu quero falar sobre as estratégias e as maneiras que Deus usa ao longo da criação, do tempo de evolução, do tempo dos processos de evolução, porque nós evoluímos não muito bem e fomos restaurados da nossa evolução para a independência. Fomos criados na dependência completa, total e absoluta de Deus. Nós fomos criados para Deus, para depender de Deus, para estar com Deus e para estarmos em Deus. Mas o homem, por sua falta de compreensão, falta de sabedoria, falta de discernimento, acabou caindo e continua ainda, muitos e muitos homens caindo na conversa da serpente. Fazendo com que a serpente sempre nos derruba através de um choque contra a nossa identidade, algo que venha a tirar de nós a identidade de filho de Deus, algo que venha a confundir o nosso coração e colocar em dúvida aquilo que Deus, Ele nos fez, aquilo que nós somos. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou a Eva e colocou eles dentro do jardim do Éden, que Éden significa lugar de presença, ali o homem estava pleno, ali o homem estava completo, ali o homem estava feliz, ali o homem estava seguro, pleno, na presença, e ali ele era governador de toda a terra. Tudo pertencia a ele. Naquele tempo não existia grupo de louvor, naquele tempo não existiam pregadores da palavra, naquele tempo não havia entrega de dízimos, entrega de primícias, não havia sacrifícios de animais, naquele tempo não havia contenda, naquele tempo não havia doença, naquele tempo não havia fome, não havia escassez, não havia necessidade. O homem não sabia o que era necessidade. Naquele tempo o homem não precisava dobrar os seus joelhos e fechar a porta do seu quarto, porque todos os dias, na viração do dia, o pai aparecia para perguntar como foi o teu dia, como é que foi as tuas descobertas de hoje, e havia uma comunhão plena, agradável, absoluta, e o homem não necessitava dos reais, não necessitava dos dólares, não necessitava dos pesos argentinos, dos pesos chilenos. Deus, Ele era soberano, Ele alimentava o seu povo, Ele supria o seu povo, e não tem nem como dimensionar qual era aquela paz perfeita e abundante que nós tínhamos com Deus no Éden. E não tem como, diante de tudo que já passamos com a nossa independência, de tudo que já sofremos com a nossa independência, por mais que a gente tente imaginar como foi, a nossa imaginação não chega a alcançar o que é viver na plenitude e em plenitude, no centro da vontade de Deus, e sem nenhum tipo de pensamento contrário na nossa mente. Porque na mente do homem lá no Éden, havia só um pensamento, havia só uma mente, não tinha dúvida, não tinha medo, não tinha tristeza, não tinha angústia, não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha confusão, não tínhamos que tomar decisão, porque nós vivíamos para Deus e era tudo o que nós tínhamos na vida. Você já imaginou que maravilha? Você já imaginou que coisa extraordinária? Mas sempre a gente dá ouvidos, escuta pessoas e ouve, às vezes até as serpentes da vida que estão nos cercando todos os dias. E aí nós somos o quê? Afastados de Deus. Nós somos levados para longe de Deus. E nós começamos então a viver o sistema desse mundo. Porque no sistema de Deus não tem real. No sistema de Deus não tem dólar. No sistema de Deus não tem troca. No sistema de Deus é Ele que abençoa. É Ele que prospera. É Ele que levanta. É Ele que abaixa. É Ele que supre. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, provedor sobrenatural de todas as coisas. Mas o mundo e o seu governo começaram a se estabelecer. Satanás estabeleceu o seu governo, o governo da ganância,
o governo dos tesouros. Aquele tempo, a vida era o tesouro, mas depois da queda, quando o reino de Satanás se estabeleceu, começou o quê? A inveja, o ciúme, a ganância, o fazer dinheiro. Já não era mais a provisão de Deus, mas era a provisão do braço do homem arando a terra. O homem trabalhava do seu sustento e do seu trabalho tirava seu sustento. Era pelo esforço humano, e o homem recebia recompensas humanas, e começou o comércio na terra, e começou a troca, e começaram a aparecer as moedas, e isso não foi criado por Deus. E isto é o sistema do mundo, e é por este sistema, concorda ou não concorda comigo, que pessoas morrem todos os dias? Sim ou não? Sim ou não? É por esse sistema que as pessoas se prostituem, porque elas têm que chegar no padrão que o sistema impõe, elas têm que chegar a conquistar o que o sistema dita, e nós vivemos escravos, muitos de nós, homens e mulheres, muitas vezes até dentro da casa do Senhor, muitas vezes até dentro da igreja, vivemos escravos, correndo atrás do recurso financeiro. E atrás desse recurso financeiro, muitas vezes nós fazemos o quê? Destruímos a nossa família, sim ou não? Destruímos a nossa vida e nossa intimidade com Deus, porque ficamos ansiosos com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, nos preocupamos, buscamos o melhor, queremos dar o melhor para os nossos filhos, e o diabo faz com que nosso coração fique totalmente cego, porque o melhor que você pode dar para o teu filho é a tua presença, o melhor que você pode dar para o teu filho é estar com o teu filho. E muitas vezes, para que possa dar um bom celular, uma boa instrução, uma boa escola, para que teu filho seja bem instruído para conquistar o mundo com o seu braço, com a sua inteligência, e ele se tornar o quê? Independente. Então você vai trabalhar, você vai sacrificar, você vai fazer de tudo para que ele tenha o de melhor, mas esquece de estar com ele. É assim ou não é assim? Você quer dar tudo para a tua esposa, você quer dar a casa boa, você quer dar tudo para a tua esposa, fazer todas as vontades, é a maneira que você tem de dizer eu te amo, mas aí você não tem tempo com ela. Não é assim que nós vivemos? É isso que Satanás implantou na terra. E desde que Satanás colocou seu império, que nos escraviza ao pecado, que nos escraviza à matéria, ao dinheiro, que nos afasta do nosso Pai. A palavra pai significa fonte de provisão. Pai significa aquele que provê. E o que o pai provê? O pai provê identidade. Quem tem identidade, quem realmente sabe quem é, ninguém pode dizer para ele que ele é outra coisa. Ele é seguro, ele é instável, ele é forte, ele é corajoso, ele bate no peito e ele diz: eu não sou órfão, eu sou filho de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas e que no seu tempo vai fazer a obra em mim. Sim ou não? Mas ele também provê, ele é provedor de cada uma das suas necessidades, das minhas necessidades. Mas esquecemos disso. Nós esquecemos disso. E logo depois da queda do homem, quando Adão, entristecido, foi levado para fora do Éden, Adão não foi castigado, Adão não foi rejeitado, Adão, ele foi protegido, porque Adão carregava a semente de toda a raça humana dentro dele, e ele pecou, e através do seu pecado, todos nós fomos manchados, todos nós fomos contaminados, e quando ele saiu para fora, nós fomos afastados da árvore da vida. Por quê? Porque você imaginou como que seria hoje um assassino em série que não morresse jamais? Ou um Hitler que não acabasse jamais? Então Deus, ele colocou Adão para fora, e a morte chegou, não chegou na hora, porque ele ainda tinha glória no homem, e o homem levou um tempo até que essa glória desaparecesse e ele pudesse chegar à sepultura. Mas, o que eu digo para você? Há uma promessa lá na queda do homem,
Lá no momento em que o homem é colocado para fora, antes dele ser colocado para fora do Éden, do lugar da presença, a primeira oferta é feita na terra. Aleluia. A primeira oferta, Deus mata um cordeiro, e com este cordeiro que derrama seu sangue, é retirado o quê? Uma vestimenta que cobriu Adão e que cobriu a Eva. Amém? Essa vestimenta que cobriu, e eles foram para fora, mas essa vestimenta falava do quê? De uma oferta, de uma primícia, de algo que aconteceria e que faria com que todo o império das trevas fosse destruído, e que o homem nunca mais fosse afastado da presença, que o homem voltasse para a presença, mas não para um lugar. Você sabe o que me impacta o coração? É pensar que, muitas vezes nós pensamos que o véu foi rasgado para nós entrarmos no Santo dos Santos, mas não foi. Nós estávamos fora, a presença estava dentro, mas a presença não queria ficar dentro, era a presença que queria ir para fora. Então, quando o véu rasgou, o Espírito Santo que estava aqui manifestando em presença, ele saiu para fora para vir de encontro a mim e a você, para morar dentro de nós. Mas para que isso pudesse acontecer, uma oferta teria que ser feita, um sacrifício deveria ser feito. Então, o primeiro que ofertou na história da humanidade foi Deus, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto. Desde quando, meu povo? De antes da fundação do mundo. Quando Deus foi fundar o mundo, Deus nos criou sua imagem, Deus nos criou sua semelhança, Deus nos criou como Ele mesmo, e antes mesmo de nos criar, Ele sabe o futuro, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia que nós íamos errar, e naquele momento, antes de eu nascer, já tinha uma oferta por mim, já tinha uma oferta por mim. E depois da queda, nós tivemos um momento extraordinário na história, que começou através da vida de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e versículo 5. Caim e Abel é o primeiro registro bíblico da primícia. Porque o homem estava tão fascinado com o mundo, tão fascinado com suas conquistas, que ele havia esquecido do Senhor. Gênesis, deixa eu ler aqui, que eu acho que não tem lá. Gênesis, capítulo 4, de 3 a 5, o que diz aí? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deixa eu ver o 3. Aconteceu que a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor, e Abel também trouxe a sua gordura e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim não. Na outra versão bíblica diz que Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor, mas que Abel, ele trouxe da primícia do seu rebanho uma oferta ao Senhor. A diferença do coração de Abel para o coração de Caim. Ali, e é nesse momento que nós precisamos parar e pensar. Se nós temos o coração de Caim, ou se nós temos o coração de Abel. Porque a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, e aceitou Abel e a sua oferta. Rejeitou a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque para Deus, nós não podemos pegar qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus tem que ser amado em primeiro lugar. Deus tem que estar como? Acima de todos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e com todo o teu coração, e com todo o teu entendimento, e com toda a tua alma. Qual foi a diferença daquele a quem Deus aceitou? Que o sangue dele clama até o dia de hoje,
A Bíblia diz que o sangue de Abel clama na presença de Deus, porque Deus recebeu Abel, por mais que ele tenha morrido na presença dos homens, nunca se apagou a vida dele na presença de Deus. O seu irmão estava no sistema da inveja, no sistema monetário do mundo, mas Abel, ele estava no sistema de Deus, ele tinha o coração no reino, ele colocava Deus em primeiro lugar, ele adorava a Deus com a sua primícia, era o melhor, era o primeiro, ele colocava no altar do Senhor, e Deus o recebia, porque em todas as coisas ele demonstrava que era Deus o seu Senhor, o amor da sua vida. Já Caim, ele levou a oferta também, mas ele não faz como Abel, ele não pega do primeiro, ele pega de algumas verduras da sua horta, e não se dá algumas verduras da horta para o Senhor, se dá a primícia para o Senhor, se dá o melhor para o Senhor, o melhor da colheita. Quando nós aprendemos os princípios do reino, quando nós entendemos os princípios do reino, e se sabe que Abel, ele morre, ele entrega a primícia, e o primeiro que entrega a primícia morre, mas quem de fato e de verdade representa aquele Abel que morre, que põe Deus em cima de todas as coisas, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo também, ele não deu primícia, Cristo era a primícia, Cristo é a primícia, Cristo é o melhor de Deus, Cristo é aquilo que Deus tem de melhor no mundo, ele sacrificou e ofertou para nós em primeiro lugar. E por que Cristo teve que ser morto? Por conta da ganância, por conta do pecado, por conta de pessoas que não põem Deus no lugar de Deus, porque estão corrompidas pelo pecado, sim ou não? Sim ou não? E Abel representa esse coração que clama. Então, quando nós aprendemos, meus irmãos, quando nós entendemos, meus irmãos, que nós precisamos trazer ao Senhor a primícia que lhe é devida, que nós devemos trazer ao Senhor o primeiro louvor, o primeiro bom dia, a primeira oração, que nós precisamos colocá-lo como o primeiro em todas as coisas que você for escolher na tua vida. Se você aprender a colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas da tua vida, o Senhor se agradará de você, o Senhor exaltará o teu nome, o Senhor levantará a tua família, porque a primícia abre as janelas do céu. Por quê? Porque a primícia honra a Deus e atrai as suas bênçãos. Consegue colocar Provérbios 3, 9 a 10? Mas por quê? Provérbios, vamos ver aqui, alguém me ajuda a achar aí nos... Acha para mim alguém, me ajuda alguém com telefone para me auxiliar aqui. Pega um microfone, dá ali para o pastor Keitson. Provérbios 3, tem muitos versículos hoje. Provérbios 3, de 9 a 10. Está aqui. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E olha o resultado. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com o primeiro. Não se dá ao Senhor o segundo. Não se dá ao Senhor o terceiro. Deus sempre tem que ser a tua primeira escolha. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida assim tão diferente da vida que Deus tem para nós. Porque depende do lugar onde você coloca Deus, as áreas da vida que Ele vai se derramar. Sempre quando eu ensino sobre isso, você consegue imaginar aqui um triângulo de copos virado para cima? 5, 4, 3, 2, o topo. Se eu pegar a água e derramar no primeiro, no topo, o que vai acontecer com todos os copos que estão embaixo? Eles vão transbordar, certo? Eles vão transbordar. Assim é o homem que coloca Deus em primeiro lugar. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, quando Deus é colocado no lugar que lhe cabe, que lhe é devido,
Ali jorra o rio de água viva, que atinge depois seu cônjuge, seus filhos, seus negócios, seu trabalho, seu ministério, e transborda para o mundo as bênçãos, e você se torna uma bênção para o mundo todo. Sabe qual que é o problema? Que muitas vezes nós não entendemos o princípio da primícia, e nós colocamos Deus em segundo lugar, porque nós temos a nossa família, né, gente? Primeiro lugar tem que vir a família da gente, falando até um sotaque aqui, a família da gente, e a gente põe Deus embaixo, a família em cima. Aonde Deus vai derramar o rio de água viva? Aonde Ele está. Aonde está Deus, começa a jorrar o rio. Quem que está acima de Deus? A família. O que acontece com a tua família? A tua família fica desprovida. E se você coloca a família e o seu trabalho, e você diz assim, eu vou colocar Deus aqui, depois que eu cuidar da minha família, e depois que eu cuidar do meu trabalho, no terceiro degrau, Deus vai se derramar no terceiro degrau, porque lá onde você o colocou, é de lá que começa, aí começa, algumas coisas da tua vida ficam bem, mas o que está acima de Deus começa a ruir, família começa a se deteriorar, saúde começa a se deteriorar, não é verdade? Trabalho começa a se deteriorar. Por quê? Porque você colocou Deus abaixo, quando Deus deveria estar em cima, provendo para todas as áreas da tua vida. Então nós precisamos aprender que a primícia, ela abre caminhos de bênçãos, atrai bênçãos para todas as áreas da tua vida. Quando você aprende a primiciar, não somente do seu salário. Qual a diferença da primícia e do dízimo? A primícia é 10% da totalidade. Tudo que eu ganho, eu preciso dar 10%. Isso é dízimo. Desculpa que eu errei na primeira, né? É o dízimo, é da totalidade. E a primícia é o primeiro dia, a primeira venda. Quando você honra o Senhor com o primeiro fruto daquela ovelha, com o primeiro salário, ou que você oferta, como nós hoje não temos colheita, nós dizimamos de dias, nós podemos dizimar o primeiro, ofertar e primiciar o primeiro dia. Quando você põe em primeiro lugar, quando você faz o ato de ser aquele que entrega primícia, o primeiro, e depois você entrega 10% da totalidade. Sabe que conta que dá essa? Isso me impactou a minha vida. Isso dá 4 dias do mês. 4 dias do mês. Dízimo e primícia. 4 dias do mês. Nós conhecemos a santidade de Deus. E que Deus separou coisas para Ele. Ele me separou para Ele, Ele separou você para Ele. E se Ele separou você para Ele, você também tem que ouvir esse chamado e separar-se para o Pai. E quando você se separa para o Pai, o que diz assim a palavra? Este é um santo. A palavra santo significa separado. Aquele que foi apartado. Eu fui apartado desde o ventre da minha mãe. Então Deus me separou. Então eu fui o quê? Eu sou um santo. Você é um santo, porque foi separado. Mas Deus chama de santo a Cristo Jesus, a todos que receberam a Ele como Senhor e Salvador, mas chama 2 ofertas de santas. Meu é o dízimo e meu é a primícia. Santo é o dízimo, separado é o dízimo. Santo é a primícia, separada a primícia. Isso é para mim. Agora, quando você vê que Deus fala do dízimo e da primícia como ofertas santificadas ao Pai, Ele também fala de um dia que foi separado. Você foi separado, eu fui separado. A oferta e o dízimo e a primícia foram separadas. Mas tem um dia da semana que é separado para o Pai. Qual é o dia? Quem sabe? Qual o dia que é separado para o Pai? Sábado. Mas sábado não no calendário gregoriano do dia da semana. Sábado significa descanso. Existe uma lei da parte de Deus que o homem tem que trabalhar 6 dias e ele tem que descansar o 7º. Sim ou não?
6 dias o homem trabalha, o 7º homem descansa. Se nós queremos ter vida longa, nós temos que obedecer. Se nós queremos ter renovação da nossa saúde, nós precisamos obedecer. 6 dias nós trabalhamos, um dia temos que descansar. E esse dia do descanso, Deus disse que é santo, que é dele. O dízimo é dele, a primícia é dele, eu sou dele e o sábado é dele. Se o sábado é dele, tudo que eu faço no sábado tem que ser para ele, sim ou não? Eu tenho que adorá-lo no meu sábado, eu tenho que servi-lo no meu sábado, e eu tenho que devolver o meu sábado, porque a guardar o sábado, e no arrependimento, está Isaías 31:15, ou 30:15, no arrependimento e no você guardar o descanso do sábado, está a prosperidade de você. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Descanso do sábado é entender que o que é santo pertence ao Senhor. E quando você devolve a santidade ao Senhor, quem devolve o dízimo ao Senhor? Quem devolve a primícia ao Senhor? Aquele que é santo. Aquele que foi separado. Quem ouve essa voz? Os filhos. Os filhos entendem essa voz. Eu sou santo, meu pai é santo, o dízimo é santo, a primícia é santa e o sábado é santo. Sim ou não é? Faz sentido para você? Então, quando eu vou dizimar e quando eu vou primiciar, porque a palavra hebraica para trazer o dízimo e as ofertas ao Senhor é a palavra terumã. Terumã não fala de oferta voluntária. Terumã é a palavra hebraica que fala de ofertas obrigatórias, ofertas separadas, ofertas impostas por Deus. Porque Deus não pode cobrar uma oferta voluntária, porque é voluntário, sim ou não? Se é voluntário, é voluntário. Como é que eu vou cobrar alguma coisa que você está me roubando no voluntário? No voluntário eu não roubo a Deus. Mas existem o quê? Mandamento perpétuo. Trazei o dízimo. Isso é perpétuo. Trazeis a primícia. Isso começou lá no Éden. A primeira primícia foi morta no Éden. Para falar a verdade, antes da criação do Éden. Já começou por ali. Está entendendo, sim ou não? Está entendendo, sim ou não? Olha só. Quantos sábados nós temos no mês? Quantos? 4. Quanto dá teu dízimo e tua primícia? 4 dias. Então, quando você dizima, e quando você primicia na casa do Senhor, pelos dias que você trabalha, você não está dando nada ao Senhor, mas devolvendo o dia santo para Ele. Quem está entendendo aí? Você está devolvendo o dia santo, o que representava o ganho do dia santo, você está entregando em sacrifício na presença de Deus, você não trabalhou por esse dia. Por isso roubará o homem a Deus. Deus disse, o dia que você vai dizimar, e o dia que você vai primiciar, me obedeça e descanse, porque eu te darei o recurso para esse dia, para você me devolver. O nosso sábado, hoje, pode estar no domingo, pode estar na segunda-feira. Eu trabalho domingo, o meu sábado é segunda-feira, meu descanso é segunda-feira. Não é sábado o dia, é o descanso. Quem está entendendo e compreendendo? E esse descanso, eu me regozijo no Senhor, eu coloco a minha confiança no Senhor, e eu entrego esse descanso ao Senhor. E quando eu descanso no Senhor, a minha vida, o meu coração, a minha alma, o que acontece? O Senhor Deus volta a ser para mim o que Ele era para Adão. O Senhor volta a ser o meu provedor. O Senhor volta a... Por quê? Porque Deus escolhe muitos, mas não são muitos que escolhem a Deus. Nem todos escolhem. Deus nos separa, mas poucos de nós
entendem o privilégio que é estar na presença de Deus, caminhar com Deus e viver a provisão sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, independente da circunstância, independente do momento que estejamos vivendo. Ele é o nosso provedor, e sempre o de repente de Deus acompanha aquele que é fiel, aquele que é sincero e aquele que faz a vontade do Pai. Então, quando nasceu a primícia? Nasceu a primícia quando Deus demonstrou literalmente, porque é na primícia que a gente vê, é no momento da obediência, que é no momento de se apresentar a Deus, que a gente vê quem tem o coração do filho. Porque podemos ser servos, nós podemos até ser ovelhas, fomos ovelhas um dia na vida, todos nós fomos ovelhas um dia na vida. Quando nós estávamos perdidos, quando saímos do Éden, nós fomos cobertos com pele de ovelha, e o que nos cobre nos tornamos, e nós andamos pelo mundo, como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. Mas o bom pastor veio, se manifestou nessa terra, e foi lá me buscar, a ovelha perdida, e trouxe para o seu aprisco, tirou a cobertura da ovelha, e colocou a cobertura de Cristo sobre mim, e eu deixo de ser ovelha, e me é dado o poder de ser feito filha, e como filha sou separada, e como separada separo o meu sábado, separo o meu dízimo, separo a minha primícia, porque isso é mandamento do meu Pai. Você sabe quem foi a primeira pessoa a dar o dízimo? O dízimo é da lei. O dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo, primeira pessoa, primeiro que deu primícia, quem foi? Qual é o nome dele? Abel. E depois que Abel deu primícia, aí, lá no livro de, deixa eu ver se eu acho a minha anotação aqui. No livro de Êxodo 23, 19, queridos, foi formalizada a primícia, para que nós também pudéssemos trazê-la. Em Êxodo 23, 19, e depois Deuteronômio 26, 1 e 2. Leia aí para mim. Agora não funciona o microfone. De 3, 19. Traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Aí é um mandamento. Tragam. Aí foi estabelecida uma ordem. Tragam o primeiro fruto da sua colheita. Deuteronômio 26, 1 e 2. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Tudo, quando você entra na terra da tua promessa. Quantas vezes nós entramos na terra da nossa promessa? Queria tanto entrar numa multinacional, entramos na terra da promessa, chegamos. Queria tanto ser um grande empresário, abriu a empresa, chegou na terra da promessa. O que você tem que fazer? Separar a primeira coisa, a primícia. A primícia, porque Deus, estando em primeiro lugar, vai transbordar todos os setores da tua empresa. A primícia, porque a primícia vai trazer prosperidade, vai trazer o agrado de Deus sobre a tua vida. Isso é bíblico, gente, isso é Deus falando. Então muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida de repente não tão assim, e dizem: onde está o meu Deus? O nosso Deus está e sempre esteve no mesmo lugar, porque a primícia nasceu antes, muito antes de ter nascido Moisés. Nasceu com o primeiro filho de Adão e Eva, fora da lei. E primeiro dízimo, onde nasceu o primeiro dízimo? Vou contar a história do primeiro dízimo para vocês. Ló, havia se separado do seu tio. Ló, ele veio junto com Abraão,
E de repente, a prosperidade de Abraão foi tamanha. A prosperidade de Abraão foi tão grande, porque Abraão, ele sempre foi alguém que colocou Deus em primeiro lugar. Deus mandou ele sair da sua terra, Deus mandou ele sair da sua parentela, deixar sua família, e ele deixou. Deus mandou ele para uma terra que emana leite, que emana mel, mas que ele não sabia aonde era essa terra, e ele foi. E a obediência foi a primeira primícia, no sentido de, para ele e para Deus. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Tudo que Deus mandava, ainda que ele não compreendesse, tudo que Deus falava, ainda que ele não entendesse, ele simplesmente obedecia. Mas uma coisa ele não obedeceu, né? Não era para levar ninguém da sua família, e ele levou o sobrinho. Dá para entender, né? O irmão dele era morto, ele criou o menino, levou o menino junto. Mas teve um momento que a prosperidade de Abraão começou a se derramar sobre Ló. E ficou tão grande aquele rebanho, mas tão grande aquele rebanho, que não havia mais pasto na terra para eles comerem. E aí então, Abraão, ele se coloca e diz: meu sobrinho, escolhe o que você quiser. Porque Abraão já tinha a revelação. Abraão já tinha revelação, Deus havia revelado ele pôs Deus em primeiro lugar. Teve momentos em que ele não tinha revelação, e ele fugiu para o Egito, e ele fugia para lugares buscar o seu sustento, mas Deus, no processo de Abraão, mostrou para Abraão, que aonde ele estiver, e aonde ele pisar os seus pés, Deus tem poder para abençoar. Quando Deus chamou Abraão, Abraão obedecia, mas não entendia a provisão sobrenatural de Deus, mas não entendia que quando Deus chama, Deus sustenta, quando Deus chama, Deus abençoa, quando Deus chama, Deus cuida. E aquele momento, então, Abraão para de pé no meio de uma colina, e ele diz assim: você escolha, Ló, qualquer lado que você for, eu vou para o outro lado. E Ló escolheu os pastos verdejantes, e Abraão, ele foi para o deserto, com as centenas e milhares de ovelhas, e com todos os seus servos. Sabe o que aconteceu? O deserto, debaixo dos pés de Abraão, floresceu. E eu quero profetizar nessa noite, que no nome de Jesus, haverão desertos que vão florescer, e nesta noite, porque está próximo o dia de romper-se a promessa, aleluia. Muitas vezes descemos ao Egito, muitas vezes fomos buscar recurso nas forças e na ajuda daqueles que estão ao nosso lado, mas o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Ele é nosso Pai, Ele é aquele que está conosco todos os dias. E Abraão sabia, quem conhece princípios, quem conhece identidade, não tem medo de deserto, não tem medo de luta, não se acovarda na luta, porque ele sabe que o provedor dele não está na chuva, o provedor dele não está na terra boa, o provedor dele é o dono da terra, é o dono do deserto, e ele faz o que quer, como quer e a hora que quer. E nós sabemos como que acaba Ló. Ló acaba primeiro sequestrado, junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, e o seu tio pega, esse povo já havia derrotado 5 exércitos juntos. Aí Abraão diz assim para os seus funcionários, seus servos: vamos lá que eu vou resgatar Ló. E lá vai Abraão sozinho, porque aquele que põe Deus em primeiro lugar, com poucos homens vencem exércitos vitoriosos na terra, porque não existe um sequer exército capaz de combater o Deus vivo de Israel. A bênção de Deus está com aquele que entende quem é e que funciona debaixo de princípios. Se você entender quem você é, e se você funcionar debaixo de princípios, você não tem que ter medo do fim do mundo, você não tem que ter medo da escassez. Por quê? Porque Deus dará ordem às codornas, Deus dará ordem às pedras para nos dar água, Deus dará ordem ao mar para nos dar peixe, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Identidade, nós precisamos ter. Deus não prometeu nos livrar das covas, Deus não prometeu nos livrar das cavernas, Deus não prometeu nos livrar dos leões,
mas Ele está conosco na caverna, na cova e no meio dos leões. Sempre vai estar. Deus não livrou Abraão do deserto, mas o fez prosperar no deserto. E quando você vai para o deserto, onde Abraão prosperou, quando você vai para aquele deserto, você entende, é Deus. Deus poderia ter escolhido a Amazônia, Deus poderia ter escolhido qualquer lugar próspero da terra, mas Deus manifestou a sua glória onde não tinha nada, e Ele continua manifestando a sua glória onde não tem nada. Não tem nada na tua conta, é lá que Ele vai manifestar a sua glória. Mas se tem algo no teu coração, e se você o colocou no lugar certo, é uma questão de dias, é uma questão de tempo, e Ele vai se manifestar. E aí Abraão vai e vence os exércitos, e vence, e tira todos os cativos e o seu sobrinho daquele lugar. E aí quando ele vem vitorioso, chega diante dele, primeiro, quem que chega? Abimeleque. Abimeleque não, como é que é o nome? Abimeleque, né? Perdi o nome do homem. Melquisedeque, Abimeleque o quê? Melquisedeque, é tudo Deque e Queque. Abimeleque era o rei, é o Melquisedeque. Eu sabia que não era, o Espírito já estava testificando com o meu coração que não era Melquisedeque, rei de Salém. E sabe o que Abraão faz? Você sabe o que Abraão faz? Não tinha Bíblia, porque a Bíblia começou a ser escrita a partir de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés nasceu muitos anos depois. Não tinha mandamento, mas a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso revela aos seus filhos seus princípios. Então o dízimo não é da lei, o dízimo é uma revelação poderosa que Deus deu ao coração do pai da fé, a Abraão. E ele chega diante daquele Melquisedeque, que era sacerdote do Deus eterno, e ele dá o dízimo de todos os despojos, mas ele não deu o dízimo dos despojos com os despojos, ele tirou do seu próprio tesouro o dinheiro equivalente aos despojos. E depois, quando o rei de Sodoma chega para ele e diz assim: você pode ficar com todos os despojos, ele diz: não quero nada, para que você depois não diga que foi esse despojo que prosperou a Abraão, porque a minha prosperidade vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Veja o que ele fez, ele não recebe, mas ele do seu próprio tesouro, ele dizima a Melquisedeque, e Melquisedeque, rei de Salém, entrega para Abraão pão e vinho. Nossa! Ricanta labasturiandele bacara suriandele manaia cheia. Pão e vinho significa que quem é o pão e o vinho? O corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que tem no pão e no vinho? A provisão completa, total e absoluta para tudo que eu preciso para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Quando Abraão, ele dá o dízimo, ele recebe Jesus. E Jesus nasceu de quem? De Abraão. Cristo Jesus, ele quer continuar se manifestando nessa terra. Cristo Jesus quer levantar homens e mulheres de vitória. Mas se você não sabe colocar Deus em primeiro lugar, se você não sabe dar a glória a Deus pelas suas conquistas, porque quando você traz o dízimo, você está glorificando a Deus pela conquista daquele mês. E se você não sabe glorificar a Deus, mesmo sabendo que Deus mandou você dormir, ir para a praia, descansar, dormir até as 2 da tarde, para você trazer para Ele, o dia do teu descanso, e ainda é pesado para você. Deus quer fazer algo sobrenatural.
Deus quer fazer algo sobrenatural. Deus quer nos levar a uma dimensão de glória. Deus quer levantar filhos e filhas para manifestar o seu poder em tempo de crise nessa nação. Mas aonde estão os filhos que separam o primeiro? E aonde estão os filhos que entregam os 10% para ele? Para dizer ao diabo, para dizer ao sistema desse mundo: pode parar os bancos, pode apagar a luz, eu tenho alguém que vai prover para minha casa. E está perto de precisarmos de uma aliança com Deus. Ninguém está escutando? Que está dando blackout em tudo quanto é parte? Que está se correndo risco de nós perdermos a comunicação? Vai comprar com o quê? Hoje, quanto você tem de cruzeiro de real no teu bolso hoje? Em papel, em espécie? Aonde que está? No Pix. Quem faz Pix sem luz? Está bem perto da hora de nós termos que falar e ordenar, e Deus mandar aquilo para nós na nossa casa. E Deus vai fazer, porque Ele não faz acepção de pessoas. As pessoas é que fazem acepção sobre Ele. Porque se você colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, a água viva vai jorrar em todas as áreas da tua vida. E no momento ruim, Ele te sustenta, Ele te prospera, mas não falta nada. Está no momento da luta, Senhor Deus, até quando vai? Até quando Ele bater o martelo. A hora que Ele bater o martelo não tem para ninguém, a glória é dEle, a honra dEle, o louvor é dEle, mas Ele vai bater o martelo. Mas eu tenho que continuar, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da luta, adorando Ele em primeiro lugar. A adoração que não te custa nada, não é adoração. Adoração é um estilo de vida que te custa a tua vida. Quem diz que adora a Deus e não morre, é porque nunca conheceu a Deus. Porque aquele que adora a Deus, adora com a sua vida. A adoração é um estilo de vida. Quer ver Abraão? Olha só, aí Abraão nega a riqueza de Melquisedeque. Presta atenção, Abraão nega a riqueza de Melquisedeque. E ele vai crescendo em glória, crescendo em graça e recebe o filho da promessa. Tudo isso que ele queria era só um filho. Era tudo que ele queria, era o filho dele com a sua querida Sara. E nasce o seu filho. E chega um determinado dia, Deus diz para Abraão assim: Abraão, sim Senhor, sabe o quê? Você já me deu autoridade sobre o lugar que você vai morar. Você me obedeceu. Você me deu o dízimo de tudo, você fez imposição, não tinha ninguém ter cobrado, mas você me honrou e sempre me honrou, você sempre foi justo, eu te dei o teu filho, mas agora eu quero o teu filho. Eu quero que você vá lá no Monte Moriá, eu quero que você vá com o teu menino, e que você mate o teu menino em holocausto. Sabe o que é holocausto? É matar, cortar e queimar. Isso é holocausto. Aquele homem nem falou com Sara, aquele homem não falou com ninguém, aquele homem pegou o menino, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou os servos e foi dirigindo-se até o Monte Moriá, caminhando ao Monte Moriá. Eu não consigo entender, não consigo imaginar, não consigo, assim como eu não sei como é que foi o Éden, nem ideia eu tenho do que é viver na plenitude, sem nenhum duplo pensamento que eu tenha que repreender todo o tempo. Eu também não consigo nem sequer dimensionar no meu coração o que foi a caminhada de Abraão, naquele sol escaldante, com o garoto assobiando, cantando, conversando, feliz, porque ia fazer um sacrifício com o papai. Mas o menino começa a observar, em determinado ponto, e diz: papai, eu estou vendo aqui que tem cutelo, eu estou vendo aqui que tem a lenha, mas aonde está o sacrifício? Sabe qual foi a primeira vez que a palavra proverá apareceu na Bíblia? Deus, o provedor, Deus proverá, apareceu da boca de Abraão. Eu estou te mostrando a primeira primícia, eu estou te mostrando o primeiro dízimo, e agora eu estou te mostrando a primeira oferta de sacrifício.
Porque a oferta de sacrifício, que muitas vezes nós, para chegarmos à dimensão que Deus tem para nós, Ele nos requer, muitas vezes, aquilo que você, Harabashúria, Remanaya Súria, é diferente da primícia. A primícia é o primeiro, o dízimo é 10%, a oferta de sacrifício é tudo. Quem está entendendo aí? Qual era o tudo que Abraão tinha na vida? Por que Abraão viveu a vida toda esperando o quê? O filho. Você sabe que chega dias em que Deus nos ensina sobre primícia, chega dias em que Deus nos ensina sobre dízimo, mas vai chegar algum momento da nossa vida que Ele vai dizer assim: você é capaz de me entregar tudo? E quando chegar esse dia, se a gente não consegue nem o primeiro e nem o 10%, mas Abraão passou na prova, e ele vai lá em cima, caminhando com seu filho, ele prepara o altar, coloca as pedras, e ele diz: meu filho, deita aqui. Amarrou os pés, para trás as mãos, deitou o garoto. E sabe que incrível que apareceu ali? Você sabe o que foi incrível, o que apareceu ali? Apareceu aquele mesmo cordeiro. Quando Abraão levanta o cutelo, quando ele dá o dízimo, Deus dá a ele pão e vinho. Lembra? Pão e vinho veio do cordeiro, que seria descendente dele e que tiraria o pecado do mundo. Então, quando ele levanta o cutelo para matar o filho, Deus diz: Abraão, eu vejo que tu me amas, não faça mal ao menino. E ele olhou para trás, ali estava o cordeiro. Sabe quem que era esse cordeiro? O filho de uma tataraneta dele. Porque a Maria, que gerou a filho de Deus, ela gerou de uma semente de Abraão. E é por isso que nós somos chamados de filhos de Abraão. Porque a mulher que recebeu a semente foi do pacto, do pacto, aquela oferta do tudo. Quando Deus pediu tudo para você, é porque Ele vai fazer um pacto com você. E Deus fez um pacto com Abraão e disse: agora, Abraão, você será bendito em toda a terra, teu nome será reconhecido em toda a terra, eu farei de você uma grande nação, multiplicarei, e através de ti serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque quando um homem consegue entender o que é por Deus em primeiro lugar, o que é saber sacrificar o seu tudo, o que é saber colocar Deus, a dar a Ele aquilo que lhe é devido, a confiança de que Ele pode fazer. Deus deu a Abraão a graça de ser conhecido como pai da fé. Deus, Ele aceita o santo antes da santa oferta. Deus não está interessado na tua oferta, mas está interessado de que você rompa com o sistema desse mundo. Deus está interessado que você obedeça a sua voz. Deus está interessado que você se assente no trono que é teu e que você passe a governar com Ele. Não importa como você esteja, o que estejam dizendo de você. Se você está em Deus, você está em paz. Se você está em paz, você está governando. E quem está governando, a vitória vem. Porque não existe luta que Deus não tenha nos dado a vitória. Não existe batalha que Deus já não tenha dado a vitória. Ele já me disse: filha, você é mais que vencedor. Filho, você é mais que vencedor no Cristo que te levantou e que te amou. Mas não é só o dízimo que nós temos que pôr em primeiro, é a nossa vida. As músicas de hoje vieram a calhar com a mensagem. Vem o Senhor. Como que eu vou oferecer a Deus algo que eu tenho, se eu mesmo não sou oferta? A primeira coisa que você tem que ofertar a Deus é a sua vida. E outra, parar de escutar vozes. Parar de escutar muitas vozes.
É na multidão das vozes que o inimigo entra dentro das igrejas, que o inimigo entra dentro das empresas, que o inimigo entra dentro das famílias, porque deixamos de escutar a voz de Deus, deixamos de fazer aquilo que Deus pediu para nós fazermos, para ficar escutando as vozes que estão por fora, nos levando para o sistema de fora. Mas eu digo para você, querido, pare de ouvir vozes e leia a Bíblia. E leia a Bíblia. Eu estou te ensinando Bíblia. Eu não estou colocando uma vírgula, eu não estou tirando uma vírgula. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é assim que Ele quer que você caminhe. Porque se você entrar no sistema de Deus, olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu vou terminar por aqui. Uma coisa é certa, Deus entrou em mim. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta aí. Levanta a mão que eu quero ver quem que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por favor, todos que aceitaram Jesus, levanta a mão, quero ver. Ele entrou em você. Ele entrou em você. Ele está em você. Ele caminha com você. Mas eu quero saber, é uma coisa. Ele está aí para te convencer do pecado, da injustiça, do erro? Ele está aí para te ajudar a caminhar pelo caminho correto, para livrar você das ciladas do diabo? Ele está aí. Ele está aí. Mas sabe como que a tua vida muda? Não é quando Ele entra em você. É quando você diz, eu vou entrar nele. Eu vou entrar nele. Eu vou entrar nele. Não é Ele só em mim. É eu em mim. Ele em mim e eu nele. E como que eu entro em Deus? Como que eu posso estar escondido em Deus? Como que eu posso estar em Deus? Como que eu posso me tornar um com Deus? Quando Deus entra em você, você não é um com Ele. Você só se torna um com Ele quando você entra nele. E quando que eu me torno um com Ele? Quando eu obedeço a sua palavra. Quando eu confio, e confiança não vem nos momentos de bonança, a confiança não se manifesta nos momentos de casa cheia, a confiança se manifesta no momento da luta. É só Ele que eu tenho, é só Ele meu Senhor, é só Ele o meu Redentor. Se foram meus amigos, se foram os provedores da terra, mas Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e imaginamos no nosso coração, porque Ele é soberano. E quando eu entro nele, aleluia, quando eu entro nele, aleluia, quando que eu entro nele? Quando eu sou o sacrifício, quando eu sou a oferta, porque para mim não me pesa dar primícia, para mim não me pesa dar dízimo, para mim não me pesa pegar e fazer pix, mesmo não sabendo nem o que vai fazer amanhã, eu vou. Sabe por que não me pesa? Porque eu sei que eu não vou passar fome, eu sei que eu não vou passar frio, eu sei que eu não vou morrer derrotada, porque o meu Pai está comigo. Pesa para a gente obedecer a Deus, porque ainda a gente acha que nós estamos sendo sustentados pelas coisas da terra. Mas quem me sustenta não é a terra. Você e eu somos embaixadores do reino dos céus. E o nosso tributo nós entregamos àquele que nos criou, àquele que nos fez. Nós não vamos voltar para o Éden nunca mais, vocês sabiam disso? Nunca mais. Porque o Éden era o lugar, aleluia, aonde o Espírito Santo se manifestava. Mas agora eu sou o Éden. Porque o Espírito que saiu do Santo dos Santos, que um dia estava no Éden, ele correu e entrou em mim, e eu corri e entrei nele. Nada tem mais valor para mim do que a presença de Deus. Mesmo que custe a morte, mesmo que custe vergonha, mesmo que as pessoas não entendam, eu quero sempre estar dentro dele. E eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu não quero, olha, primícia, dízimo, oferta de sacrifício é consequência
de uma entrega para Deus. Não de dízimo, não de primícia, não de oferta de sacrifício. É uma entrega de vida. É quem entrega a vida. Você nunca pode me dizer que você entregou a tua vida, tuas prioridades. Você pôs Deus em primeiro lugar. Se você nem consegue dar o mínimo para Deus, que é a primícia. Se você não consegue nem dar um mínimo para Deus, que é o dízimo. Você sabia que depois da volta de Cristo, depois que Jesus morreu, Ele voltou nessa terra, morreu e se fez sacrifício, nós não somos mais donos de nada. Você sabe que no dia que nós aceitamos a Jesus, nós entramos numa monarquia, e tudo pertence ao rei, tudo é do rei, e tudo é para o rei. Que Deus poderia pedir 100%, porque Ele é dono de tudo, mas Ele ainda deixa 90% conosco, e nós ainda achamos que é muito, dar os 10% da nossa confiança. Então hoje Deus sabe que pessoas vão começar a dizimar, e vão dizimar correto, não vão ser pessoas que dizimam por base de mentira. Porque quando você vem trazer um dízimo aqui de R$10, sendo que o teu dízimo é 25, você está tentando enganar quem? Você está enganando a você mesmo. A maldição está entrando na tua casa, porque além de ladrão ainda é mentiroso. Porque a Bíblia diz, eu não estou brincando, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam no dízimo e na primícia. Imagine, já é um pecado a gente estar tirando aquilo que Deus disse. Me traga meu sábado aqui e eu vou colocar vocês em descanso. Me traga o sábado aqui e eu vou levar vocês à terra do descanso. Me traga o sábado aqui e eu vou fazer prodígio e maravilha na tua vida. E ainda você vem para trazer, só para que eu veja que você está trazendo, para que os outros vejam que você está trazendo, mas você não está trazendo nada. Você está trazendo aquilo que você quer. Não é como eu quero, não é como você quer. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui está a tua prosperidade, meu querido. Olha para mim. Aqui está a tua vitória. Aqui é que se quebra o nosso orgulho. Aqui que nós voltamos a ser dependentes. Quer ser dependente de Deus? Volte para cá. Vai lá para a tua casa e vai estudar o que é primícia na Bíblia. Vai estudar o que é dízimo na Bíblia. Vai estudar, vai buscar de Deus. E vai experimentar e provar. Porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Trazei o dízimo à casa do tesouro e depois de mim, depois faça prova de mim. Só que a gente traz e não esquece. Quando eu devolvo aquilo que não é meu, eu não fico dizendo, Senhor, eu quero a benção agora, eu quero a benção depois. Porque eu entreguei para Ele o que é dele. Mas a primeira pessoa que eu entreguei para Ele fui eu. Então eu entendo que eu sou dele. E quando eu entrego o que é dele, Ele primeiro recebe a mim. E se Ele me recebe, a seu tempo o meu nome vai ser exaltado. E vai chegar um dia que todos nós vamos ver Abel no céu. E eu tenho a certeza que Deus vai estar de mão dada com Abel. E haverá uma eternidade para que o nome dele seja levantado. Existem vitórias que para homens são as suas maiores derrotas. Caim venceu Abel. Será?